Prezado cidadão real, conforme combinado, retomamos a nossa pauta de assuntos polêmicos, contraditórios, controversos, com o novo grupo econômico que assumiu em 15 de maio a concessão dos serviços de transporte público em Nova Friburgo. Realmente, aquela edição foi absolutamente reveladora, até porque o seu diretor presente não teve a menor dificuldade em admitir, obviamente, as falhas que ainda existem na prestação desse serviço público absolutamente indispensável. Entretanto, outros assuntos carecem de um aprofundamento para que você, que é quem paga toda a conta do sistema, inclusive os 48% de gratuidade entre todo o contingente populacional que é transportado pela empresa, comparece indiretamente no preço da tarifa que foi considerada pelo próprio diretor como sendo, algo ainda não visto em outras entrevistas. O posicionamento do atual grupo em comparecer não só na TV Zoom, no programa Cidade Real, como em outros veículos de comunicação, me parece que mostra uma mudança de comportamento. Em épocas anteriores, havia esta dificuldade em conversar com os empresários, os diretores, os gerentes que gerem esse serviço indispensável à população friburguense. O programa Cidade Real tem a possibilidade de trazer regularmente outras concessionárias de serviço público em Nova Friburgo. E só para que você tenha uma ideia, que por vezes não lhe é percebida, nós temos vários serviços públicos concedidos em Nova Friburgo, como, por exemplo, tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, administração de rodovia, obviamente, o serviço de transporte coletivo, energia elétrica no que se refere à iluminação pública, administração dos terminais rodoviários, funcionamento e operação do teleférico, enfim, nós temos várias atividades, vários serviços públicos que são administrados pela iniciativa privada. Particularmente, eu entendo que é algo inevitável e que é melhor administrado e gerido, porque o poder público já demonstrou por inúmeras vezes que é incompetente nesta tarefa, no sentido literal da falta de competência. Basta observarmos que já há décadas existe um programa, inclusive a nível federal, de concessão desses serviços públicos. Não discutindo o mérito, obviamente, dessas concessões, mas me parece que é uma alternativa inteligente e inevitável. Cabe ao poder público, exatamente ao poder executivo, conceder e fiscalizar. E aí, novamente, eu reitero a necessidade urgente e inadiável de termos uma agência municipal de fiscalização, de regulação, qualquer que seja o termo, dos serviços públicos. Aliás, se você observar, no Brasil, nós estamos num período de transição em que várias agências são criadas nos seus respectivos setores, justamente com a finalidade de melhor acompanhar, fiscalizar e, sobretudo, zelar pelo dinheiro público. Nova Friburgo avançaria extremamente nesse aspecto e é uma proposta que não lançamos exatamente nesse momento, mas já há muito tempo, especialmente pela nossa Associação dos Engenheiros e Arquitetos, que exista essa estrutura funcionando com pessoal qualificado, tanto na área jurídica quanto na área técnica, capazes de acompanhar essas diferentes concessões. E digo mais, com dotação orçamentária determinada por uma lei municipal que garanta o funcionamento permanente e independente dessa agência municipal.
Fica a sugestão, fica a demanda da população que carece de melhores serviços públicos. Quem sabe poderíamos ter o início do funcionamento dessa agência nos nossos 200 anos, quando comemoraremos o bicentenário da cidade. Seria realmente um presente inestimável para a cidade, mas tem que ser um plano de governo, um projeto de governo e não de poder. Nesse cenário, conforme disse, teremos a oportunidade de dar continuidade nesta edição à entrevista que foi iniciada, interrompida por conta de conflito de agenda, mas certamente daremos continuidade trazendo muitos detalhes e já prevendo uma futura participação quando teremos a oportunidade de ter a sua participação ao vivo através dos nossos canais de interatividade. Programa absolutamente imperdível, até porque temos também o privilégio, o prazer e a satisfação de receber uma ilustre visita que está acompanhando atentamente aqui no nosso estúdio os desdobramentos desta edição e daqui a pouco você, pelo menos, tomará conhecimento do nome da pessoa que vem encantar o nosso cenário, até porque está muito bem vestida, uma pessoa agradável, bonita, e me contenho nesse momento. Porque o entrevistado, que também acumula a função de seu marido, já começa a me olhar de maneira estranha. Sendo assim, com a proteção de Deus sempre e com a certeza absoluta da sua audiência, seja muito bem-vindo a mais esta edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 25 de setembro de 2017. Gráfica Friburgo, uma nova impressão para sua empresa. Compromisso com prazos, entrega rápida e sempre o melhor preço. Impressos de qualidade para sua empresa, loja, consultório ou clínica. Veja as ofertas. 5.000 panfletos 10 por 15 centímetros a partir de R$ 199,00. Kit consultório com 2 modelos de receituários, mais timbrado por R$ 399,00. Fale com a Gráfica Friburgo. Sua próxima impressão passa por aqui. Gráfica Friburgo, 2522-2174. Valorizamos a vida desde o início e nos últimos 20 anos fizemos muitos amigos, dentro e fora da empresa. Criamos o SAF Assistencial, o SAF Plus, o Clube de Descontos, o Memorial e agora o SAF Pet. Sempre com um único objetivo: apoiar a você nos momentos difíceis e também nos felizes. Graças à sua confiança, estamos comemorando 20 anos de vida. SAF, o seu amigo de todas as horas. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor e, especialmente nesta edição, de beleza. Sensacional aqui, realmente o clima é outro, a ordem reina, até porque temos uma presença feminina no nosso cenário que traz ainda mais, eu diria, conteúdo às nossas edições, porque a Renata, que aqui está, esposa do entrevistado e convidado que comparece, é muito atenta ao desempenho do seu marido, muito crítica, muito observadora, e já na edição que aconteceu há 2 semanas atrás, alinhamos algumas críticas em relação ao convidado. Críticas, obviamente, no sentido construtivo da palavra, e isso me deixou muito satisfeito, que mostra a grande percepção e, sobretudo, a sensibilidade feminina que Renata, que aqui, inclusive, perfuma o nosso cenário, tem. Evidentemente, em dado momento, numa das outras edições ou em algum dos outros programas da TV Zoom, certamente você poderá conhecê-la melhor, inclusive a sua belíssima imagem, e mais uma vez vou me conter nos elogios. Também
Tenho que lhe advertir que a sua participação ainda se encontra prejudicada por conta de mudanças estruturais no funcionamento da emissora. Os programas estão sendo gravados com a devida antecedência, mas sempre trazendo assuntos inéditos com convidados que têm propriedade para tratá-los. Já tivemos a alvissareira é ótimo, notícia e informação por parte da edição da TV, que brevemente poderemos retomar a nossa rotina, em que você, que nos privilegia com a sua audiência constante e absolutamente fantástica, participa através dos nossos canais, apresentando suas queixas, suas reclamações, suas sugestões. E o convidado já, inclusive, manifestou interesse em voltar ao nosso programa quando isto ocorrer, para poder permitir esta interatividade direta, extremamente saudável, nessa relação que, conforme eu disse na edição anterior que o convidado aqui esteve, é compulsória. Não temos alternativa, temos que conviver com o atual sistema de transporte coletivo, até porque é o único que se apresenta, mas isso não nos abstém de exigir uma prestação de serviços públicos adequada, razoável, justa, e me parece que é esta mudança que começa a acontecer. Sendo assim, após esse editorial, essas considerações iniciais quase que intermináveis, cumprimento o grande companheiro tudo bom? Paulo Valente de sobrenome e corajoso de adjetivo, conforme eu disse aqui. Legal tê-lo aqui, amigo. Um prazer pra gente estar aqui. Você que não pôde comparecer na semana passada, conforme combinado, por conta de conflito de agendas, e aí reapresentamos um programa sensacional, imperdível, com a querida Kátia Polo, que trouxe toda a sua sabedoria acerca da fé, da crença, da religiosidade e que novamente encantou todos que puderam acompanhá-la. Passo seguinte, etapa seguinte, retorna Paulo Valente para continuarmos conversando sobre esta questão complicada, complexa e, por vezes, mal esclarecida no que se refere à concessão de transporte coletivo em Nova Friburgo. A direção da TV, amigo, e a produção do programa Cidade Real se sentem honradas com a sua presença. Legal tê-lo aqui de novo. A honra é toda nossa. Um prazer muito grande estar aqui, poder continuar com os esclarecimentos que a gente vinha prestando, né? Porque eu acho que muita coisa ficou sem ser falada. Exatamente, amigo. E se hoje não der para a gente terminar tudo, não tem problema, a gente volta aqui quantas vezes forem necessárias para a gente poder esclarecer tudo, deixar a população ciente. É interessante, a sua audiência é realmente muito grande. Algumas vezes fui abordado na rua por pessoas que, olha, assisti a sua entrevista, muito boa, mas tem uma reclamação para fazer da linha da Cascatinha, da linha de Rio Grandino e tudo, e a gente segue explicando das dificuldades que a gente encontra e que é um projeto que está em andamento. Exatamente. A gente chegou, fez o diagnóstico dos problemas e está na fase de correção. Demanda a chegada de todos os carros, implantação do sistema de GPS, visitou lá a empresa, viu como a coisa está sendo executada. Então, é uma coisa que está em andamento. Quer dizer, a gente está no durante. Depois virá o depois, que é quando a gente conseguir alcançar as metas. Mas, enquanto isso, a gente vai ouvindo as reclamações e vai explicando a todo mundo sem nenhum problema, sem nenhuma censura, sem nenhuma trava. Assim, a gente tem que falar a verdade para a população. Ótimo. Tem sido assim a sua participação em diversos veículos de comunicação, tanto rádio quanto TV. E por essa iniciativa, por essa atitude, a população já começa a entender que se inicia um novo tipo de relação entre as partes, onde as falhas são admitidas, mas também o firme propósito de corrigi-las para que haja a prestação de serviço público razoável. Companheiro, nós tivemos aqui, na edição que você participou, no dia precisamente 11 de setembro, uma afirmação sua que gerou questionamento, polêmica, no que se refere, sobretudo, à relação da empresa,
da FAOL, que permanece com esse nome, com o Poder Executivo, mas que a sua afirmação naquela ocasião não foi devidamente entendida. Você, obviamente, vai abordá-la no final dessa edição. Okay. Vou reservar essa abordagem para o fechamento da edição, como houve na edição anterior, e aí certamente a nossa expressiva audiência estará atenta. Espero que dê tempo para chegar nela. Vai dar tempo, eu não tenho dúvida. Embora você seja eloquente, motivado, muito conectado, muito atento, mas eu não tenho dúvida disso. Vamos começar abordando alguns aspectos que me chamaram a atenção numa recente visita que fiz à empresa, quando fui muito bem recebido pelas pessoas que lá ainda estão e eu as conheço, outros que também não, mas são telespectadores do programa Cidade Real e, sobretudo, amigo, pela sua deferência em me acompanhar por mais de 2 horas, visitando todos os setores da empresa. Nesse sentido, começo a abordagem acerca da seguinte questão. Manutenção e renovação da frota. Me chamou a atenção as informações que eu colhi junto aos funcionários na própria garagem. Como vocês estão trabalhando para recuperar esse passivo de falta de manutenção na frota que circula diariamente no Friburgo? Primeiro, você falou de renovação e a questão da manutenção. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Certamente. Eu vou começar falando pela renovação. O prazo máximo aqui em Friburgo para operação de ônibus é de 10 anos, pelo contrato. Então, esse ano a gente teria que estar substituindo os veículos de ano 2007. Então, esses 30 carros novos que estão chegando substituem os 2007, parte dos 2008 e parte do de ano 2009. Tá? A intenção nossa é ficar trabalhando com cerca de 150 carros, trocando mais ou menos aí de 35 a 40 carros por ano, se a gente conseguir alcançar as metas às quais a gente se propõe. Então, com isso, o seu carro mais velho vai ter de 4 a 5 anos de idade. O mais novo que nós pegamos aqui na FAOL é 2014, então já tem 3 anos de uso. Mas boa parte da frota, cerca de 60% dela, está com mais de 5, 6 anos de uso. Então isso tem um peso muito grande na manutenção, porque é um veículo que já está cansado, digamos assim. Entendeu? O motor já não é a mesma coisa, já trocou caixa de marcha, diferencial, uma série de componentes técnicos ali que fazem com que o ônibus tenha uma produtividade menor, com que ele apresente mais problemas de enguiço de tudo. É que nem um carro velho, você compra um carro na concessionária, ele vai te dar aí 2, 3, 4, 5 anos de garantia, você não tem problema. Agora, se você tem um carro já com 20 anos de uso, se você tem um Corcel antigo aí, se tem algum carro desse, ele vai enguiçar toda hora, por mais que você invista na manutenção, na substituição das peças. A gente, quando chegou aqui, eu não sei se já foi falado na primeira edição, tinha 18 veículos parados nos cavaletes, sem pneus, sem peças, sem motor, sem componente. Tinha um parado há quase 2 anos, acho que a gente falou isso sim, e tinha 40 que enguiçavam por dia. A gente começou a fazer o quê? Primeiro, aí fazendo aquilo que era possível, questão de limpeza, questão de pneus, questão de revisão. A gente chamou a concessionária Volkswagen da região, chamou outra do Rio de Janeiro para reforçar também nesse trabalho. Então, hoje mesmo, quando eu vinha para cá, tinha uma equipe da Abolição Veículos chegando lá na empresa com componentes para trocar de alguns carros, ainda conseguindo uma garantia, mesmo atrasada, mas em cima da quilometragem, para a gente tentar melhorar essa frota. Por quê? Você imagina, 156 carros, 18 enguiçados, parados e mais 40 enguiçando por dia, fica difícil de você ter frota para cumprir a tabela de horários que é determinada. Então, muita gente reclama hoje da questão do, olha, não passou o carro de 5h20 de Rio Grandina, ou do Alto Floresta, por exemplo. E qual o problema? Tem o engarrafamento, tinha a falta do carro, tinha a falta do pessoal. Então, a gente começou a transformar a manutenção de corretiva em preventiva. Tá? E a chegada desses 30 ônibus novos, ela faz o quê? Com que eu retire de operação os 30 mais velhos, que correspondem a 45% dos enguiços. Então, 45%? 45%, é quase a metade. Sem então, dúvida. 20% da nossa frota corresponde a 45% dos enguiços.
E a gente está desenvolvendo estudos aí para tentar substituir mais veículos, mas esses veículos têm que ser financiados pelo BNDES, tem que ter o agente financeiro, a empresa vinha com dificuldades, com tributos em atraso, com tudo isso, e para se conseguir um financiamento público é necessário estar com a documentação toda em ordem, com todos os impostos em dia. Quando a gente chegou, tinha sérios problemas, a gente conseguiu equacionar isso tudo, foi parte do problema burocrático para conseguir aprovar os carros. 2 já vieram como demonstração e hoje também de manhã fiz o contato com o fabricante das carrocerias que informou que todos os entraves burocráticos estão resolvidos. Foram resolvidos sexta-feira. Então, tanto o fornecedor do chassis, da parte mecânica, quanto da carroceria já sinalizaram que essa semana os carros começam a subir. Então, chegando os 30 novos, a gente tira os mais antigos e eu tenho um choque já na manutenção de qualidade. Então, com isso, a nossa equipe, que hoje perde muito tempo para corrigir esses defeitos, o vazamento de ar, vazamento de óleo, eles poderão se dedicar com mais tempo à manutenção preventiva da frota que vai ficar. E é objetivo nosso tentar, até o início do ano que vem, talvez até o mês de março, substituir outra parcela, quer dizer, antecipar a substituição de veículos que seria feita ano que vem, já para o início do ano. Com isso, colocando aí de 50 a 60 ônibus zero. E com isso, sobrando muito tempo para trabalhar os outros, que serão reformados um por um. A gente vai parar o carro agora, vai colocar pintura nova, que demora cerca de 2 dias e meio, e nesse período vai ter uma equipe na pintura, vai ter um capoteiro revendo os bancos, eletricistas, mecânicos, pessoal especializado em suspensão, trabalhando nesses veículos. Então a gente vai reformar um por um. Deve demorar aí uma base de 2, 3 por semana, a gente deve demorar aí 30, 40 semanas para reformar a frota toda, mas isso é um processo em andamento. Exatamente. E para esclarecimento da população, a cor dos ônibus será única ou ainda continuaremos com esse padrão verde, amarelo e azul? Não, será a cor nova. Essa pintura nova, que ela é muito simplificada, então ela facilita muito na manutenção, porque o pintor, quando tiver que pintar um para-choque, hoje tem 3 cores próximas, então ele tem que pintar uma cor, esperar secar para pintar a segunda, para pintar a terceira. A gente tem uma cor só, então ele, quando pintar, faz tudo de uma vez. E padronizar a pintura e tentar padronizar também o tipo de carroceria. Você só tem um tipo de vidro, de lanterna, de farol. Quer dizer, então fica mais fácil de controlar o estoque, mais fácil de fazer a manutenção também. Exatamente. Outra questão que chamou a atenção, amigo, dentro desse tema da manutenção, eu gostaria que você repetisse, porque certamente vai fazer parte aí dos fatos pitorescos, para ser bastante comedido, encontrados pelo novo grupo quando assumiu a FAOL, que é da aquisição de um rolo de arame. Isso foi Qual verdade. seria a finalidade desse rolo de arame? A finalidade do arame era para amarrar os para-choques dos ônibus. Amarrar os para-choques? Porque eles são de fibra de vidro, então eles vêm aparafusados e são presos à carroceria por uma barra de ferro que é soldada. Mas com as batidas ali, com a vibração, aquilo costuma rachar. Então, quando solta, você tem que colocar um reforço, soldar aquela peça, fazer uma furação nova, coisa que demora 1 hora mais ou menos para preparar. O que o pessoal fazia? Amarrava ali com arame e deixava rodando aí até o arame arrebentar. Então isso era um problema sério. Inacreditável. Agora, pude observar também na oficina da empresa que as peças de reposição, inclusive novos motores, são rapidamente disponibilizados para os mecânicos para que eles façam a correção, e os que eu tive a oportunidade de conversar reclamavam que havia um tempo muito longo entre o pedido da peça ou do que fosse até a chegada e isso no pátio. Acontecia o quê? O ônibus chegava lá com um problema de suspensão, por exemplo, tinha que trocar um amortecedor. Não tinha peça. Eles faziam o quê? Iam nesses veículos já parados por falta de pneu e iam tirando as peças, iam canibalizando esses veículos. Então tinha ônibus lá que não tinha mais nada, só tipo a gaiola dele, as chapas e o piso, faltando bancos, faltando amortecedores, faltando os feixes de mola, faltando compressor, válvula, cuíca de freio, tudo isso. A gente foi repondo tudo. Então o que a gente
colocou como meta lá, eu não canibalizo mais ônibus nenhum. Então, se o ônibus parar, a gente compra a peça. Ele fica parado até que a peça chegue. A gente tem um problema aqui em Friburgo que é a distância de um grande centro urbano. Então, aqui em Friburgo, tem poucas casas que fornecem essas peças para o ônibus. E muitas vezes falta uma peça que não tem. Específico. Só tem lá no Rio de Janeiro. Então, para se encomendar para chegar aqui, você tem que pagar o frete, que encarece também. Demora às vezes 48 horas. Então, muitas vezes já, o que a gente faz? Tem um diretor subindo ou descendo a serra, traz a peça. Ou a gente manda um veículo nosso, tem uma Toyota que era tipo um carro de manutenção que estava detonada, a gente fez uma reforma nela, tipo padrão nova FAO, que a gente fala, e faltou a peça, tem que descer, 2 horas para lá, 2 para cá, a gente compra a peça. Amigo, ainda nesse retrato desse cenário, algo que também me impressionou foi o volume de pneus adquiridos para serem substituídos. Qual foi o investimento realizado? Olha, foi mais ou menos R$900 mil só de pneus. 900 mil reais. 600 pneus adquiridos, que com 600 pneus é pneu para o ano todo. A gente teve que comprar isso em 3 meses para colocar em operação. Então isso foi um investimento grande, acima daquilo que a gente previa, mas foi tudo comprado e colocado. Eventualmente vem uma reclamação que a gente chegou aqui e o pessoal falava, os pneus estão todos carecas. Verdade. Tá? Hoje, 4 meses depois, ainda tem reclamação, os pneus estão todos carecas. Mentira. Não tá. Você teve na garagem, eu te desafiei, procura um pneu careca aqui. Então, acontece o quê? Tem pneus que rodam até um determinado limite de segurança, que ele tem que ter 2 milímetros de profundidade ali no sulco. Então, eu não vou dizer que todos saiam com 2 milímetros, alguns saem com um pouco mais, ou outros até com um pouco menos, mas nada comparado ao que se tinha antes. E não é em todos os veículos, isso é um veículo ou outro, que a gente tem uma tabela de troca de pneus, mas aquilo não é uma coisa rígida, com a matemática perfeita. Tem linhas aí que tem muita buraqueira, tem muita pedra, então danifica o pneu, corta ali, tá lá alguma coisa, tem um desgaste maior. Exatamente. A gente tem uma equipe de borracheiros ali, está sempre atenta e quando o motorista relata, olha, o pneu está liso ou tem algum problema, é substituído na hora. Companheiro, até para que o telespectador e a telespectadora entenda e tenha dimensão da operação da frota, e que eu disse a você que em algum momento nós realizaremos um programa nas dependências da empresa, trazendo os bastidores. Isso é bem interessante. Do funcionamento da frota, até porque, conforme eu disse para você, para o usuário, o retrato da empresa é o retrato do ponto de ônibus. Né? Então, se você tiver um ônibus funcionando adequadamente, que lhe ofereça conforto, passando no horário estabelecido, pronto. É a empresa dos sonhos. É verdade. Né? Obviamente que ainda existe questionamento sobre várias outras questões, como, por exemplo, tarifa integrada, valor da tarifa, mas, num primeiro momento, o anseio da população é exatamente esse. Quantos litros de combustível são consumidos diariamente pelos ônibus que circulam? Hoje são aproximadamente 15 mil litros. Um pouco mais, um pouco menos. Assim varia de dia a dia, pela quantidade de engarrafamentos. Às vezes sai um ônibus a mais, a menos, mas em torno de 15 mil litros. Ao custo de? Ao custo de R$ 3,08, 9 centavos, que ele varia um pouquinho de dia para dia também. Tem uma variação da Petrobras aí, mas a gente gasta por dia 46, 47 mil reais somente em combustível. Somente em combustível. Só em combustível. Se multiplicarmos isso por 30, chegaremos aí a praticamente R$1,5 milhão. R$1,5 milhão. De combustível. Depois a tarifa é cara. Esse ano disparou. Em uma canetada só da Petrobras, do governo federal, o preço do combustível subiu 25 centavos por litro. Entendeu? 5, 6%, um pouco mais. Com uma canetada. Isso de um dia para o outro. O que impacta diretamente. Impacta direto na tarifa. E você me disse também que é um combustível diferenciado. Quando a gente chegou aqui, utilizava o diesel S10, que é cheio de chumbo. Então, a alegação da administração anterior é que o frio de Friburgo exigiria um diesel com uma octanagem maior, com mais enxofre, porque daria partida melhor. A gente pegou o inverno aqui, a época mais fria, e substituiu o tipo de combustível para o S500, que é um que não tem enxofre. Quer dizer, se tem um pouquinho só lá,
comparado com o anterior. E isso, em termos de poluição para a cidade, faz toda a diferença. Tem um ônibus ou outro andando ainda que parece movido a lenha, aquele fumacê. Eram uns 15 ônibus, hoje tem 2 ou 3. Exatamente. E a gente está parando um por um para fazer uma retífica de motor nele, que são veículos que tem os bicos injetores, tem uma série de componentes que estavam danificados. Então a gente está substituindo. E tem peças que a gente só recondicionava, mas só que chega um ponto que não tem mais o que recondicionar. Então tem que comprar peça nova. Mas são investimentos caros para uma frota velha, que um ônibus desse tem um valor comercial pequeno na hora da venda, e tem ônibus aí que para colocar ele em perfeitas condições, você tem que gastar mais do que ele vale. Então o que é que vale a pena? Você realmente substituir o ônibus. Se desfazer, exatamente. Agora, com a chegada dos novos ônibus, e aí é uma questão também que de certa maneira mostra ainda a relação conflituosa dos usuários com a empresa pelo ocorrido, com ações de vandalismo aos novos ônibus que começaram a circular. No primeiro momento, 2 novos ônibus, que são ônibus dotados de tecnologia avançada. Eu me recordo de uma época distante, e evidentemente não revelarei o tempo para que não comprometa a minha idade, em que criança utilizava os ônibus da empresa e que você usava para fazer o pagamento do seu deslocamento fichinhas de plástico. Muitos nesse momento, eu tenho certeza que já se identificaram com aquele momento em que o cobrador... Eu peguei isso, mas eu era criança, tá? Eu também, amigo, então que bom! As pessoas, os usuários estavam dentro do ônibus, obviamente, o cobrador circulava pelo corredor fazendo a devida cobrança e ao sair você tinha ali como se fosse uma urna onde você depositava a ficha. Recentemente, nós temos ônibus que chegaram com nova tecnologia, isso é inevitável, mas que entendo oferecerem condições adicionais e vantajosas em relação a muitos outros da frota, como, por exemplo, climatização, ou seja, possibilidade de você adequar a temperatura interna do ambiente do ônibus, tanto para o período de inverno quanto de verão, também um conforto que é visivelmente detectado, porque os bancos, inclusive, possuem encosto para a cabeça, possuem portal USB para utilização, para fazer recarga de celular, além do que o próprio depoimento dos motoristas que estão lidando com uma tecnologia mecânica absolutamente nova e que facilita o trabalho desses profissionais. Ainda assim, amigo, e cada ônibus desse tem um custo em torno de R$500 mil, que você me disse que se não houvesse o IPI, eles seriam reduzidos à metade. Tem toda a questão tributária. O combustível, por exemplo, você paga o ICMS, você paga aqueles impostos de industrialização. O ônibus você paga IPI, não tem isenção. As peças que você compra para reposição tem ICMS, e lá na fabricação tem IPI também. Então, tudo tem uma carga tributária embutida. E isso é uma discussão que a gente tem não aqui em Friburgo, mas no país todo, que a gente acha que a tarifa tinha que fazer parte da cesta básica também. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, se o transporte é importante, tem várias capitais que não pagam o IPVA. No Rio de Janeiro paga. Quer dizer, o Estado do Rio não dá isenção de IPVA para o ônibus urbano. Se desse isenção, sei lá, era 1% da tarifa que poderia ser economizado. Tem a questão do ISS, por exemplo, que aqui em Friburgo é de 3%. Lá no Rio de Janeiro, você paga uma taxa simbólica, porque já foi abatido da tarifa. Tem as isenções federais de PIS e COFINS que já foram dadas, que estão ameaçando retirar. Então, se recolocar a cobrança de PIS e COFINS em cima da tarifa, vai dar um impacto de 10 a 15 centavos a mais. Isso foi reduzido lá atrás. Quando eu cheguei aqui, essa é uma notícia. Olha, empresas terão que devolver, terão que reduzir tarifa por conta do PIS e do COFINS, da isenção. Só que aqui em Friburgo já tinha acontecido 2, 3 anos atrás. Então, a Voz da Serra até me indagou sobre isso. O que você tem a falar sobre isso? Leia na Voz da Serra de 3 anos atrás, que a gente pesquisou lá na empresa,
que a isenção foi dada, veio a tarifa para R$ 3,70, acredito eu, ou R$ 3,80, e baixaram 10 centavos um mês depois. Então, essa isenção já foi dada lá atrás. Então, porque era como se fosse um fato novo aqui para Friburgo, que não era. A folha de pagamento tem imposto, a gente paga lá o fundo de garantia, paga férias, 13º, tudo isso. Então, quando você vai somando todos esses benefícios, esses impostos, essas coisas, você vê, poxa, na tarifa, de 35% a 40% do preço é para impostos. De 35% a 40%. Porque tem os impostos que a gente paga diretamente. E tem os impostos que já vêm embutidos no preço do pneu, no preço do combustível, são os indiretos. Então, a gente, fazendo essa conta, dá de 35% a 40% do que a gente paga. Então, tinha que ser feita uma grande discussão. Vamos reduzir a tarifa no país todo? Vamos. Fazendo o quê? Da isenção de impostos. E conforme você muito bem colocou, deveria ser item de primeira necessidade, fazendo parte da cesta básica, exatamente, que compõe vários outros itens. Agora, uma pergunta boa para cair na prova, companheiro. Qual o montante de impostos arrecadados mensalmente pela empresa? Que a gente arrecada mensalmente, ou seja... Que eu pago? Exatamente. Está em torno de 1,5 milhão, mais ou menos. 1,5 milhão de impostos. Que a gente paga de impostos, com ISS, INSS... encargos sociais. Encargos sociais, o IPI que vem embutido nas peças, o ICMS, tudo isso. Com os diretos e indiretos, com os indiretos dá mais, mas com diretos, cerca de 1,5 milhão. Agora, conforme eu disse anteriormente, com a chegada da nova frota e com os 2 primeiros ônibus que chegaram, até porque os 2 estão, o restante, para se completar esse lote de 30 veículos, 30 carros, conforme 30 vocês carros, no setor 30 ônibus, gostam de dizer, estão a caminho, obviamente, não há dúvida em relação a essa questão. Lamentavelmente, aí eu gostaria que você fizesse um apelo à população que pessoas absolutamente descomprometidas com o bem público e que não revelam o perfil e a postura ordeira e respeitosa da população friburguense, eu lhe respondi isso através de uma mensagem de WhatsApp, estão promovendo atos de vandalismo absolutamente inexplicáveis, inaceitáveis e de desrespeito com o patrimônio público. Que não é só no ônibus também, a gente vê aqui a pichação de monumentos, de estátuas, de prédios e tudo. Então, teve pessoal que arrancou a porta USB, cortou o banco, tudo isso, riscou o banco. Já no dia seguinte? No primeiro dia que o ônibus saiu, já voltou assim. Tem lixeira no ônibus, o pessoal joga chiclete e todo mundo vai pisando. Um piso diferente, não é aquele piso em alumínio, é um carpete que se coloca ali, tem isolamento térmico. Então, aí o pessoal depois reclama, tem barata no ônibus. Tem, porque cai migalha, cai chiclete, cai tudo isso. É obrigação da empresa limpar. E a gente limpa os carros todos os dias, e varre, e passa pano, passa produtos antissépticos, e tudo isso. Só que acaba acumulando ali. Então, isso é uma minoria que faz, mas que afeta o bem de todos. Sem dúvida. A pichação, por exemplo, acho que tem uma lei aí tramitando, acho que querem criar uma lei contra a pichação, com multas e tudo. Até conversando com um vereador, eu sugeri, poxa, quando tratarem disso na Câmara, inclui o ônibus também como patrimônio público, porque não é só a estátua que picharam ou o prédio, o ônibus também. Então, de uma semana para cá, começaram a aparecer 3, 4 ônibus todos os dias pichados. Eu, sinceramente, não entendo... Pichados? Pichados, com aqueles rabiscos. Eu não entendo qual é a graça daquilo, mas, sei lá, tem alguém que gosta. É uma minoria bem pequena, que prejudica o bem de todos. Sem dúvida. E, conforme eu disse, não condiz com a nossa postura, com o nosso caráter, com a forma respeitosa de tratarmos os equipamentos públicos, amigo. Isso que você disse é verdade. Os orelhões que funcionavam também, todos pichados, danificados, é algo absolutamente inaceitável e repudiável esses atos de vandalismo, porque certamente, dependendo da proporção que eles tomem, lá na frente isso impacta na planilha
Sem dúvida. De tarifa. Tem os bancos cortados, eu tenho que comprar material, pagar a mão de obra. Tem a sujeira do ônibus, são mais pessoas para fazer a limpeza. São mais produtos gastos ali. Tem a pichação, para remover aquilo, às vezes, a gente tem que pintar a chapa do ônibus. Então, tudo isso são custos que vão se acumulando, que no final impactam aonde? Na tarifa que o pessoal paga. Ou seja, no seu entendimento, e aqui meio que a gente está fazendo uma pauta bastante eclética, no seu entendimento, se tivéssemos uma redução dos impostos em todos os níveis, né? E também uma forma de se lidar melhor com a frota, tanto dos usuários quanto do poder público, aí eu me refiro ao cenário de imobilidade urbana que nós temos em Nova Friburgo, isso é outra discussão. Essa é interminável. Poderíamos ter uma redução até do preço da tarifa? Sem dúvida, porque a tarifa, eu falo isso a todo momento para esclarecer, é calculada quanto custa rodar esse sistema e quantas pessoas pagam. Então, hoje em Friburgo, você já falou, 48% das pessoas não pagam. E não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis, então quem paga está pagando pelos outros. Então, é simples de calcular. Tem uma planilha lá, junta todos os insumos, quanto a gente gasta de combustível, pneus, mão de obra, peça, tinta, tudo isso somado, impostos, você faz aquela grande cesta e divide por quem está pagando. É simples assim. Então, tem a questão da gratuidade. A gente está colocando a biometria facial. Na sexta-feira chegou um relatório com 42 cartões ainda fraudando o sistema. Fraudando o sistema? São mais 42 cartões. Com isso já Como essas fraudes acontecem? Então, a pessoa pega um cartão que não é dela, tipo assim, é como se você tivesse o cartão, você não tem, porque é só para quem tem mais de 60 anos. Muito. Então, quero te cumprimentar. Obrigado pela generosidade do elogio. Continua. Então, você tem o cartão e empresta para mim, que sou jovem, entendeu? E eu ando lá com o seu cartão sem pagar. Se você tivesse, eu fosse tão jovem assim. Como a cara de pau do pessoal, se eu pegasse o teu cartão e você pegasse o meu, pô, enganava ali, entendeu? Porque a gente tem mais ou menos a mesma faixa etária e tal, e está andando. Mas só que não, você vê, pô, o cartão é de um idoso e quem está andando tem 20 e poucos anos. Ou o cartão é de uma criança, acontece muito com quem tem um cartão especial. Os pais pegam o cartão, ou o irmão mais velho, sei lá, das crianças com deficiência, ou de adultos, e utilizam. Então, é homem com cartão de mulher, mulher com cartão de homem, idoso, não idoso porque ele tem gratuidade, mas jovens com cartão de idoso, pessoas mais velhas com cartão de criança. E o pessoal passa na maior cara de pau. Aí o que a gente tem? Tem aquela câmerazinha em cima que fotografa a pessoa. Na hora que ela aproxima o cartão, a gente associa a imagem que é fotografada com o número do cartão, onde a gente tem a foto pelo controle, pelo cadastro do pessoal, e você verifica, emite um relatório com as fotos da pessoa andando e a foto do cadastro. E você vê que não é a mesma pessoa. Aí você manda cancelar o cartão, as desculpas são o que você imaginar. Eu perdi o cartão. Então, por que a senhora não cancelou o cartão? O meu filho pegou o cartão sem ver. Poxa, puxa a orelha dele. Então, vai acontecendo o quê? Isso vai se sucedendo e a gente estima que dos 48% de gratuidade, pelo menos 10% sejam fraudulentas. Pelo menos 10% fraudulentas. Mas aquele negócio, o idoso que foi pego, que o cartão dele foi pego com outra pessoa, ele não deixa de ter o direito à gratuidade. Foi o filho que pegou. Pô, mas toda hora o filho pega. Tem uma senhora idosa que o cartão dela já foi cancelado 3 vezes. E ela vai lá, tranquila, e reabilita. Meu filho pegou, eu não vi. Então, o que a gente tem que fazer? Abrir um processo contra o filho dela, porque ele está fraudando um direito que é de todos. Que nem essa questão dos 60 a 64 anos. A lei veio, mas não tem regulamentação. É só uma coisa que eu vou aproveitar e falar. As pessoas falam muito. Eu pago uma tarifa cara. Paga. É verdade, a gente está explicando por quê. Eu pago os impostos, eu tenho direito a ter um transporte melhor. Eu também pago os impostos e todo mundo paga, só que a empresa não tem nenhuma espécie de subsídio. A pessoa fala como se... Acho que muitos pensam que o governo municipal banca o estudante, que ele banca o deficiente, que o governo federal banca o idoso. Não, ninguém banca. Como acontece em alguns municípios. Quem banca, então quem tem o direito de reclamar é quem paga a passagem. Eu pago a passagem por mim e pago por mais uma pessoa qualquer aí. Porque hoje metade não paga, então quem paga, paga por 2.
Então, eu acho que os pagantes eles têm que pensar o seguinte: quanto mais gratuidades, por exemplo, se colocou essa lei dos 60 a 64, eu não vou discutir aqui o mérito da lei, eu vou só discutir a questão do subsídio. Toda gratuidade tem que ter uma fonte de custeio. E essa lei foi regulamentada, quer dizer, foi publicada, não foi regulamentada ainda e não apontou essa fonte de custeio. A antiga administração, para obter uma tarifa, disse: eu não discuto mais isso na justiça, abriu mão. Tá? Só que com isso ela abriu mão de uma boa parcela de gente que deveria pagar ou de ter o subsídio para essas pessoas. E é uma discussão que a gente tem que retomar com regulamentação. Daqui a pouco vem uma lei que agora eu vou isentar quem tem 55 anos. Não, tem um estudante universitário, então tem estudante universitário até os 40, 50 anos, e eu vou deixar o pessoal sem andar. O que acontece na prática hoje? A pessoa tem a gratuidade, então ela que vai pagar a conta no banco, que vai fazer compras, que vai levar a criança para a escola, então o pessoal se beneficia disso. Como tem essa questão da integração também, tem integração plena, só que a integração ela tem um pressuposto, que é para você ir em um sentido. Se eu saio de um bairro, vou para outro bairro, tenho que pegar 2 ônibus, eu faço uma integração. O que eu não posso fazer é pegar o ônibus que está aqui em Olaria, eu pego, por exemplo, o Olaria Centro, vou lá, pago uma conta e volto no Cascatinha Centro, que roda no mesmo eixo. Eu não fiz uma integração. Eu fiz uma viagem de ida e volta pagando uma tarifa só, como se eu pagasse meia. Isso vai ter impacto na tarifa também. Então... Companheiro, Dona Renata, de uma forma assim, muito respeitosa, me sinaliza aqui que é o momento de retocar a sua maquiagem. Então, por conta disso, eu estou me divertindo com a presença dela. E outra coisa, companheiro, você só será bem recebido aqui se estiver em companhia dela. Já então, fica sendo... Fica o compromisso aqui. Já fica esse compromisso, porque realmente está sendo muito interessante. E aí, obviamente, iremos para os nossos reclames comerciais. Depois do intervalo, retornaremos tratando de outros aspectos relacionados ao funcionamento melhor e mais adequado da prestação de serviço público de transporte coletivo em Nova Friburgo, uma pauta, eu diria, adormecida. Adorei essa definição que me surgiu agora, que os temas sempre foram questionados, indagados e raramente esclarecidos. Depois do intervalo, retornaremos com esta entrevista de utilidade pública. Não saia daqui! Afaste-se do seu controle remoto. Já pensou em solicitar suporte técnico direto do seu smartphone? Com o aplicativo Minha Gigalink, você pode. Consulte seus boletos, crie novos e-mails, dê um upgrade na velocidade da sua internet e muito mais. E quem ainda não é cliente pode contratar internet sem complicações. Aplicativo Minha Gigalink, com você aonde você for. Acesse a sua loja de aplicativos e baixe agora. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom.
Já pensou em solicitar suporte técnico direto do seu smartphone? Com o aplicativo Minha Gigalink, você pode. Consulte seus boletos, crie novos e-mails, dê um upgrade na velocidade da sua internet e muito mais. E quem ainda não é cliente pode contratar internet sem complicações. Aplicativo Minha Gigalink, com você aonde você for. Acesse a sua loja de aplicativos e baixe agora. Sensacional. Aqui é assim. Quem sabe faz espontaneamente. Não ao vivo, porque o programa foi gravado antecipadamente, mas trazendo o tema inédito e que atrai a atenção de muitos telespectadores por se tratar, conforme eu defini no encerramento do bloco anterior, de uma pauta adormecida. Os questionamentos, via de regra, com uma ou outra alteração, são aqueles que sempre existiram desde que o usuário se sente lesado na prestação do serviço público. Então, nós discorremos aqui amplamente sobre características da frota e deixei que o assunto assim fluísse, porque, conforme eu sempre insisto, a empresa, o retrato da empresa para o usuário é o do ponto do ônibus. Mesmo com todas as medidas, todas as intervenções, todo o investimento, que é bem vultuoso ao longo desses um pouco mais de 120 dias que o novo grupo assumiu, só vai ser, evidentemente, cada vez mais valorizado, enaltecido e elogiado pelo usuário na medida que ele tiver um carro, que é o termo do meio, circulando de forma adequada, sem apresentar defeitos mecânicos, limpo, higienizado, com segurança e no seu devido horário, com uma ou outra variação, obviamente, porque enfrentamos um cenário de imobilidade urbana em Nova Friburgo. Dando sequência, amigo, e não terminaremos a nossa pauta, e isso já enseja um retorno daqui a algumas edições da sua presença, porque os temas são absolutamente extensos. Mas quero dizer que você aqui no intervalo precisou atender uma necessidade fisiológica básica. Dona Renata, que havia invocado os reclames comerciais para lhe promover uma maquiagem, disse que você é uma pessoa bonita, mesmo sem maquiagem. Você vê. Que declaração. Você quer fazer um coraçãozinho para ela ou não precisa? Tô aqui, amor. Sensacional. Até uma figura. Programa Cidade Real aproximando corações. Magnífico. E quero fazer um rápido registro. Já está muito aproximado, não tem como aproximar está, né? mais. Mas foi muito legal a manifestação espontânea da Renata. Quero também aqui fazer um rápido registro, remeter um abraço especial ao grande amigo, companheiro, tricolor sofredor, Márcio Fernandes, que ontem, também conhecido como 24 de setembro, completou aniversário. Compareci a esta comemoração, onde os familiares, a sua mãe, Dona Judite, a sua irmã, Fátima, nos receberam de forma absolutamente impecável e, sobretudo, um ambiente fantástico, extremamente fraterno, descontraído, informal, imperdível esta ocasião que certamente se repetirá ainda durante muitos anos. Caro Márcio, um grande abraço para você e um beijo na sua elogiável família. Companheiro, dando sequência ao que nós estamos tratando, existe um outro aspecto que também precisa ser esclarecido. Você discorreu aqui, eu entendo até de forma pragmática, vários aspectos sobre a estrutura da empresa no que se refere à sua frota. Agora, qual tem sido a preocupação do grupo com os recursos humanos, treinamento, qualificação, para melhor atender o usuário? A primeira coisa que a gente está fazendo é que, teoricamente, o pessoal era bem treinado. Tem uma série de cursos, uma série de coisas, aquilo básico. Correto. Que é a questão da direção defensiva, dos cuidados, né, com o cliente, tudo isso. Tudo isso muito na teoria, né? A gente passa
as informações. Pessoal, eu em particular, a minha teoria é que é a seguinte: se o Detran já deu uma carteira categoria D ou E para ele, já é um motorista profissional, ele já passou por todo um processo de treinamento, de preparo adequado para isso e de avaliação. Mas acho que cabe a empresa trabalhar muito mais a questão comportamental. Então, acontece muito o quê? O pessoal tem aquela imagem que o motorista trabalha mal, deixa o passageiro a pé, esconde o carro lá no alto do morro para não completar a viagem e fazer hora. Tem muito disso. E a gente chegando aqui ficou meio sem saber como trabalhar essa questão. Então, a gente está usando a tecnologia também para avaliar o que é que eu tenho que treinar. No primeiro momento, esse momento, estão chegando esses ônibus novos, que são de outra marca de mecânica, né? Os outros eram Volkswagen, esses são Mercedes. A gente está treinando o pessoal para isso. Então tem esse treinamento técnico primeiro. Como trabalhar com esse novo tipo de veículo que tem suspensão a ar, que tem um novo elevador. Então primeiro está se dando um treinamento operacional, tá? E ao mesmo tempo, com a implantação do GPS, eu vou saber se o motorista está fazendo viagem adiantada, se ele está fazendo hora escondido em alguma rua aí pelo alto, tipo fazendo hora para não completar a viagem. Os aparelhos, eu ia trazer um hoje aqui, esqueci na segunda-feira que era para ter vindo aqui, eu estava com ele na pasta. O nosso GPS é interativo, então eu consigo digitar mensagens para o motorista e ele consegue mandar mensagens para a empresa. Então, se eu desconfiar que ele está parado num ponto há muito tempo, que ele está fazendo hora, ou que chegou alguma reclamação, eu mando a informação para ele. Reclamaram que você deixou um passageiro a pé, que você está atrasado. Ah, mas está engarrafado. Não, porque os outros carros estão passando pelo mesmo eixo, estão com viagem, estão com o tempo de viagem normal. Quer dizer, eu vou ter uma base de informações que serve para eu fazer o meu planejamento. Um diagnóstico. Um diagnóstico, mas também vou ter uma base de informações que me permite ver qual o comportamento do nosso motorista. Ao mesmo tempo está sendo implantado, porque a empresa era muito burocrática, tinha controle, papel para tudo. Não tinha muita gente preenchendo papel, preenchendo formulário e pouca gente vendo a operação na rua. Então, o Fabiano que esteve aqui na outra ocasião... Fabiano Outeiro. O Fabiano Outeiro. Está viajando de ônibus para lá e para cá. O Lucas também, que é nosso outro diretor, anda de ônibus para lá e para cá. Você de vez em quando também... Também a gente anda também. Percorre um trajeto. A gente ontem, no sábado, passei a tarde em Olaria, ali no comércio. A Renata vendo as lojas. Aqui, obviamente, aqui, né? Olhando as lojas e eu olhando a operação dos ônibus. E ontem a gente foi em Lumiar também, almoçar, conhecer ali o distrito melhor e fiquei vendo também aquela questão. Ficou um tempão sem passar ônibus. Depois saiu um ônibus de São Pedro e um de Lumiar juntos para vir para o centro. Isso é uma coisa que com o GPS funcionando não vai acontecer, porque a gente vai programar essa questão melhor. E tem um sistema de gestão que a gente está implantando, é um software que inclui folha de pagamento, contabilidade, gestão de manutenção, de operação, tudo isso que é novo e que vai ter um treinamento para o motorista também. Então, o que a gente quer ter? Uma base de dados que permita ver aonde estão os problemas reais que os motoristas estão trazendo para a população, questão de atraso, questão de avanço de sinal, questão de passageiro a pé, isso tudo, para a gente sentar e formatar um novo tipo de tratamento que não seja aquele padrão que já vende pronto no CERT Senat, que vende por aí. A gente vai criar um treinamento apropriado, personalizado a partir das demandas da cidade de Friburgo. Companheiro, essa questão da tecnologia, que é absolutamente nova e diferente, eu vou reservar para uma próxima edição, inclusive colhendo imagens no local do que for permitido, para ilustrar tudo é permitido, né? A nossa conversa. Eu não tenho dúvida disso, mas por vezes o usuário e a população imaginam que a sede da FAO é uma imensa caixa preta. Não é. E pelo que eu tenho observado, pela postura do novo grupo, não tem sido ainda, né? De forma alguma. E não será, eu não tenho dúvida disso, pela forma franca e honesta com que vocês estão relacionando a prestação de serviço público com os seus usuários. Agora, ainda nesse aspecto dos recursos humanos, uma questão que é um ponto de interrogação junto à população, especialmente
aos funcionários da empresa é a função do cobrador. Como será tratado e qual o futuro previsto para esses funcionários? Olha, a empresa, como a gente falou já aqui, ela está introduzindo tudo que tem de melhor em novas tecnologias. Questão do GPS, da biometria facial, o tipo de veículo, tudo isso. E na bilhetagem eletrônica, o que acontece? Vai aumentando aí a quantidade de usuários com cartão, para poder ter a integração, para controlar a gratuidade, para tudo isso. Então hoje, cerca de 80% das pessoas que andam no ônibus já andam com cartão. Com a volta do Free Card, que é outro tema aí para a gente falar oportunamente, acontece que essa quantidade ela deve pular para 90% a 95%. Então o que acontece? Rio de Janeiro, São Paulo, cidade do interior, do Porto de Friburgo e outras, já não tem a função de cobrador. Já não tem? Já não tem. Friburgo é uma das últimas cidades, você vê os carros da 1001 que passam aqui, já não tem cobrador também. Então, o que acontece? A função de cobrador é uma função em extinção, substituído pelas novas tecnologias de pagamento, de conferência, de tudo isso. Tem várias profissões que acabaram ao longo do tempo aí. A de cobrador é uma. Então, aí são duas coisas. Primeiro, é a questão social. O que fazer com os cobradores? Não é pegar e demitir todo mundo. Então, sendo bem sincero, pela experiência que a gente tem, isso é uma preocupação grande que a gente tinha no início. Por que eu faço com os cobradores? Primeiro, você foi na garagem e você viu cobrador que hoje trabalha de pintor, cobrador trabalhando de mecânico, cobrador trabalhando de eletricista, de frentista. Esse GPS, quem atua ali controlando são cobradores, quem instala o GPS são cobradores, quem vai cadastrar pessoal no Free Card, imprimir cartão, distribuir, eram cobradores. Entendeu? Então, a gente está aproveitando o cobrador para todas as funções. Foi feita uma pesquisa com todos eles. O que é que você quer ser na empresa se não for cobrador? Eu quero ser motorista. Quero ser diretor. Tem vaga também. Agora, vai ter que se qualificar e estudar muito. Eu não tenho dúvida disso. Ou seja, há um propósito do grupo em realocar esses profissionais. Todo mundo. Então, quem não tinha carteira de motorista, a gente está ajudando com financiamento. Tem pessoal que já passou para motorista, tem pessoal que está passando primeiro para manobreiro, que é o que fica ali dentro da garagem, estacionando ônibus, passando pela máquina de lavar. Tem pessoal que passou para abastecedor. Então, tem pessoal que fez curso de informática para se preparar para essas novas tecnologias, para dar assistência para a gente. Tem um rapaz, até o Sherman, que você conheceu, que faz o controle lá. Ele, contratado lá, era lavador de ônibus. Hoje é o responsável pela parte de GPS. Então, é uma pessoa que quis evoluir, que estudou, que correu atrás. Então, tem muita coisa sendo feita. Agora, a verdade é que já teve cobrador procurando. Poxa, quando é que vão me mandar embora? Eu estou na lista? Por quê? O pessoal tem outro emprego, tem muita gente que já é aposentada, tem pessoal que está pensando em receber o seu fundo de garantia, porque o pessoal está indo embora, quem vai embora, mas vai dentro da lei. Recebe todos os direitos que ele tem trabalhistas. Então, não é feita uma demissão, põe todo mundo na rua e vão correr atrás. Não. Quem é demitido, está sendo demitido porque não teve outra opção dentro da empresa. A gente cogitou oferecer cursos para fora da área. Não, olha, eu não quero trabalhar com ônibus, mas eu quero trabalhar com facção. Então, a gente disponibiliza um curso de corte, costura, modelagem, esse tipo de coisa. Muito bom. Quero trabalhar na rede hoteleira. Tem curso para camareira, para recepção, para tudo. Então, tudo isso foi colocado para as pessoas. Então, o cobrador está trabalhando de pedreiro. Teve um que treinou para eletricista, não desenvolveu bem para eletricista. Não foi demitido, está treinando para o GPS, para ser operador de GPS, então, porque é um negócio que será 24 horas. Então, tudo isso a gente teve o cuidado de fazer. Mas o fato é que quando o pessoal já tem um tempo de casa, já está aposentado, vê lá que o fundo de garantia tem um bom saldo, que vai receber uma quitação gordinha, então o que ele quer? Prefere ser mandado embora. A verdade é essa. Então, a gente está com todo esse cuidado, procurou colocar todo mundo, fez uma pesquisa com cada um e está tocando. Então, a gente teve essa preocupação social e continua tendo. Ótimo esclarecimento, até porque os contatos que eu tive de pessoas, inclusive, que têm na família tem cobradores da empresa, né, nos seus ônibus, revelaram essa preocupação. Ou seja, pelo que você está dizendo, ponto 1, inevitável. Ponto 2, existe uma solução alternativa. Se minimizar ao máximo o problema. Mas isso também tem um impacto na tarifa depois, porque é menos uma função
que vai impactar em tarifa. Impacto na redução. Na redução. Correto. Sempre, não estou falando no aumento. Correto. Tem impacto na redução e tem no escopo do trabalho todo. Pô, me perdi agora. O que eu ia falar? Esqueci agora. Você estava falando do impacto na redução Na por redução. conta da extinção da função. Isso tem e é inevitável. Aconteceu. A gente teve essa preocupação social de realocar o pessoal. E depois eu lembro que eu ia falar, daqui a pouco vai me ocorrer. Nem que seja na próxima edição. Aqui. Não tem problema. Até porque, por conta da tecnologia que está sendo adotada e empregada, e isso não é uma iniciativa pioneira. Não, a FAO da FAO aqui no é uma das últimas empresas que está aderindo a esse modelo do ônibus sem o cobrador. Isso você diz no estado do Rio ou nas empresas que o grupo tem? No Brasil todo. No Brasil. No resto do mundo já não existe o cobrador tem muito tempo. Mas no Brasil isso foi sendo paulatinamente eliminada a função. Adotado. Companheiro, nós ainda temos uma pauta quase que inesgotável, que carecem de esclarecimento com profundidade. Por exemplo, o cenário de imobilidade urbana que nós temos na cidade, quais são as propostas da empresa para colaborar com a redução dessa situação, que impacta, inclusive, no cumprimento dos horários das linhas que circulam. Nós temos que tratar da concessão que se encerra neste período de 10 anos no próximo ano. Exatamente. Com a devida profundidade, quais são as perspectivas da empresa. Nós temos que falar também da tarifação, que é uma questão extremamente delicada e que interferiu diretamente no resultado das últimas eleições municipais, e você sabe a que eu estou me referindo, mas nessa reta final, e já fica o compromisso de recebê-lo aqui no mês de novembro, porque no mês de outubro, tradicionalmente, o programa Cidade Real dedica todos os seus programas à área da educação, conversando com profissionais do setor, instituições, por conta de uma simbólica homenagem ao Dia do Professor, até porque entendemos que a educação é a base. Então, procuramos privilegiar todo o setor, trazendo autoridades, enfim. Mas em novembro você já tem aqui lugar garantido, até porque teremos já uma evolução da implantação. Teremos os carros já em operação, teremos das medidas propostas. O GPS todo funcionando. Mas nessa reta final, duas questões básicas. Primeiro, o cidadão, o usuário, o telespectador e a telespectadora que nos assistem nesse momento. E desde já agradeço o prestígio da sua audiência, que é absolutamente fantástica. E que, evidentemente, tem suas dúvidas, suas queixas e suas reclamações. Como devem promover contato com a concessionária com o objetivo de obter esclarecimento? Eu disponibilizei já em todos os programas o meu e-mail mesmo, paulo@faol.com.br. Pode mandar um e-mail para a gente, sou eu mesmo que respondo, leio. É você mesmo que faz a leitura e responde. Ninguém sem resposta, tem coisas que eu, na hora, não sei responder, são muitas linhas, a pessoa faz alguma reclamação bem pontual, eu tenho equipe lá que me dá informação e a gente passa. E muitas vezes até não é a resposta que a pessoa quer ouvir, mas a gente fala sempre a verdade. Olha, tem um rapaz até que é ligado àquela Rádio Conselheiro FM, que ele falou, poxa, mas o ônibus de tal horário, ele nunca chega no horário, já tem mais de 6 meses. Eu falei, então você já deve ter acostumado que ele não vai chegar mais no horário, porque sempre tem engarrafamento a essa hora. Então o que a gente tem que fazer? Ter uma ferramenta que a gente vai disponibilizar, um aplicativo que a pessoa pode ver aonde está o ônibus. Então ela vai saber, não chegou às 15h20, mas vai chegar. Esse aplicativo a pessoa baixa no celular? Vai baixar no celular, quando tiver tudo funcionando, vai ter um aplicativo para ela baixar, vai ter o WhatsApp, vai ter um telefone na empresa dentro daquela central de controle e operações que a pessoa vai poder falar. Porque boa parte das reclamações que as pessoas hoje me trazem se relacionam a horários. Exatamente. Porque o horário tal não é cumprido. Pô, essa é uma tabela de horários que eu repito. Foi concebida 10 anos atrás, quando da licitação. E a gente tem que cumprir aquela tabela. 10 anos atrás, a cidade não tinha metade da frota que tem hoje na rua. É verdade. A população era menor e a gente conseguia cumprir os horários. Só que 10 anos depois, tem bairros que
desapareceram com a tragédia, bairros novos foram criados, o trânsito mudou. Essa questão da mobilidade urbana tem que ser discutida não só pela FAO, mas pelo poder público, pela Cianf, principalmente por todo pelo mundo. poder público. Então, todos nós temos que sentar e discutir. Eu vejo no poder público uma disposição para ter essa discussão, mas é uma coisa muito mais ampla e a FAO é peça participante. Só isso. Então, tem meu e-mail aí, paulo@fao.com.br. Ou seja, fica a disponibilidade do contato. Evidentemente que tem também o famoso 0800, que vem... Tem nos ônibus também, pode encaminhar vem para lá. informados aqueles que não têm essa facilidade, por vários motivos, de ter contato com a internet, podem fazê-lo também através do 0800, que terão a sua resposta no seu devido momento. Em breve, a empresa anuncia a disponibilidade de um aplicativo, que além dessa questão, no que se refere ao trajeto dos ônibus, certamente lhe permitirá esclarecer dúvidas, oferecer sugestões, enfim. Agora, por derradeiro, mas não menos importante, até porque você citou o poder público. Na edição que você compareceu aqui anteriormente, ao término, você fez a seguinte afirmação, que se dependesse da empresa, do novo grupo econômico, o prefeito, caso assim o desejasse e a legislação permitir, não teria dificuldades em se candidatar e se eleger novamente. Explique melhor. Essa pergunta eu fui repreendido em casa no dia do programa pela Renata. Muito bom. Porque ela disse, poxa, você falou aqui, quer dizer, pareceu que você estava, tipo assim, defendendo o prefeito ou alguma coisa assim. E outras pessoas tiveram essa percepção. Então, essa resposta foi dada no momento que você já me relatado. Olha, 75% da discussão numa eleição aqui envolve a FAO. Então, o que eu falei? Então, se depender da FAO, o prefeito está reeleito. Por quê? A gente tem a certeza que vai prestar um bom serviço para a cidade e que a FAO vai sair do centro das atenções. Ou seja, a vidraça não vai ser mais de vidro. Ela não vai ser a FAO. Para ser redundante. A gente, quando chegou aqui, o prefeito já era o Renato Bravo, os vereadores já eram esses que estão aqui. Sinceramente, eu nem sei qual é o partido do Renato Bravo. Conheço vários vereadores já, a gente esteve na audiência pública na Câmara, convidou todo mundo para conhecer a empresa, alguns foram, outros mandam para o meu e-mail, para o meu celular, reclamações constantes, a gente procura atender a todo mundo aí na medida do possível, sempre falando a verdade, explicando o que está havendo. E o prefeito também, numa reunião que compareci na Cianf, do CODENF, ele até falou, uma grande preocupação que eu tinha quando assumi aqui era a FAO. Eu não sabia, tudo tem jeito, tem encaminhamento, mas como que eu vou fazer com a FAO? Era uma grande preocupação dele. Aí veio essa mudança toda. Depois que ele viu o nosso trabalho começar a falar, ele falou publicamente lá, que viu que o grupo chegou com boas intenções, que vem fazendo um bom trabalho. Então, houve esse reconhecimento da parte dele, como também já estivemos com o vice-prefeito, com o secretário de mobilidade, com o subsecretário de fiscalização, esqueci, o Nader Pedro. Exatamente. Então, estivemos com ele também. Então, a gente conversa, já estivemos no Ministério Público, nas rádios, com todo mundo. Então, se chamarem para outra audiência pública, a gente vai, não tem problema. Então, foi nesse sentido. A empresa é a partidária e a política. Ela não está preocupada se o prefeito é A, se é B, com o vereador A, B ou C. Acho que um dos vereadores mais combativos aqui é o professor Pierre. Então, tem uma linha bem dura, bem crítica de tudo. A gente acompanha, assiste TV Câmara aí toda terça e quinta. Ele viu o trabalho que a gente vem desenvolvendo, ele não poupa as críticas, mas ele, olha, eu reconheço que há um trabalho sendo realizado. Então, ele está entendendo que a gente tem que melhorar, como a gente entende, mas muita coisa tem que ser feita. Então, a gente falou, foi nesse sentido. Não estou privilegiando o Renato Bravo, o pessoal, quando conversa comigo, fala muito dos prefeitos anteriores. Olha, eu não conheci nenhum, não sei se foram bons prefeitos, se foram maus prefeitos, se foram reeleitos ou não. Eu sei o seguinte, o prefeito hoje é esse, ele cobra da gente, impôs os carros, quer free card, quer isso, quer aquilo, cobrou da gente uma série de investimentos que a gente não estava nem preparado para fazer, sabe que tem a licitação ano que vem, que a gente pode perder a concessão, problema nenhum. Então foi nesse sentido, de que se a FAO era um problema, tenho certeza que ela vai deixar de ser. Companheiro. Muito obrigado aí pelo...
pela oportunidade. A população friburguense agradece a sua presença, o seu comprometimento com o seu retorno. Pode estar convicto que as informações aqui trazidas são de utilidade pública e começam a aparar algumas arestas, porque além da qualidade na prestação do serviço público, me parece que falta informação. E com a sua vinda aqui por 2 edições, certamente nós conseguimos já esclarecer alguns aspectos. Não esgotamos a pauta, que é praticamente inesgotável, mas já fica marcada para o mês de novembro um retorno seu para abordarmos outros aspectos, desde que você esteja acompanhado pela querida, atenta e bela Renata. Se ela quiser comparecer, vai ser um prazer. Até porque se ela sentasse aqui para falar sobre a FAO, defenderia mais do que eu e brigaria muito mais. Faremos essa experiência numa próxima oportunidade. Sensacional, um programa absolutamente imperdível e de utilidade pública, que Deus, sempre invoco, como também Santa Rita de Cássia, Santa Protetora das Causas Impossíveis, continuem nos protegendo, abençoando, iluminando nessas relações com as concessionárias que prestam os mais variados serviços públicos em Nova Friburgo. Até porque esta relação é compulsória neste cenário que Nova Friburgo se caracteriza de forma absolutamente diferente de muitas cidades do território nacional. Como sempre digo, Nova Friburgo é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.